Olha só, e aconteceu de novo, mais uma vez, um avião IL-96 da Rússia, um avião oficial do governo russo que faz coisas diplomáticas, parou no Brasil, desceu em Brasília neste momento. Aqui está falando que ele está a caminho de Brasília nesse momento, mas aqui a gente já tem a informação de que ele pousou em Brasília. Aqui o pessoal do Metrópolis aqui, ó, gravou o pouso do avião Ilyushin 76, que Ilyushin é o nome da fábrica que produz o avião lá na Rússia, e acabou de pousar em Brasília. E, bom, não se sabe, mais uma vez, de novo, um avião diplomático russo que pousa em Brasília e ninguém sabe o motivo disso. Não tem nenhum diplomata russo, não tem nada relevante do governo russo aqui no Brasil, e, no entanto, mais uma vez um avião pousa aqui no Brasil da Rússia, né? E mais uma vez está parado na base militar ali de Brasília. O aeroporto de Brasília tem uma parte que é a parte civil, né, onde fica a maior parte dos aviões e coisa e tal, e tem uma base militar que é do lado, e ele está parado nessa base militar, né? Então, a gente tem algumas suspeitas do que pode ser esse caso aqui, mas a gente vai avaliar aqui, porque de certeza a gente não sabe, o governo não fala o que é esse caso. Além de ser um absurdo, o Brasil está dando guarida a esse tipo de avião de um país agressor, que é o caso da Rússia, um país sancionado no mundo inteiro, só isso já é um absurdo. Fica a dúvida, o que esse pessoal está fazendo de secreto aqui no Brasil? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Elma Leite, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui o avião Ilyushin Il-96 do governo da Rússia, está a caminho do Brasil nesse momento. Essa notícia foi feita no dia 29, ele já pousou no Brasil, tá? Que a aeronave do governo russo pousou em Brasília e gera especulações diplomáticas. O curioso dessa história, tá aqui, ó, pousou aqui em Brasília, já está lá no aeroporto, está na base militar ali do aeroporto. E, bom, a grande dúvida é que isso não é a primeira vez que acontece isso. Se você acompanha o meu canal aqui, isso aqui foi em agosto de 2025. Em agosto de 2025, também pousou um avião russo, o mesmo Ilyushin 76, pousou ali em Brasília e ficou no mesmo lugar, ali na base aérea ali em Brasília, e ficou um tempo ali, não teve autorização do Congresso, não teve explicação diplomática, não teve nenhuma indicação sobre o que esse avião estaria fazendo aqui no Brasil. E depois ele foi embora, e adivinha, ele foi para Venezuela. Depois que ele saiu aqui do Brasil, ele foi para Venezuela, e agora estava em Cuba. Isso aqui foi em agosto de 2025, tá? Então, depois de vir aqui para o Brasil, esse avião Ilyushin 76 foi para Venezuela e depois para Cuba. O que esse avião está fazendo aqui no Brasil, né? Que a esquerda brasileira, o governo brasileiro de forma geral, tem uma relação umbilical com a Rússia, ninguém tem dúvida disso, né? Há uma infiltração russa enorme aqui no Brasil, infelizmente, né? Agora, o que está acontecendo? O que esse avião veio fazer aqui, né? Que lógica tem isso? Ir para a Venezuela, havia suspeita que ele estava levando os soldados do grupo Wagner, né? Que agora chama-se Africa Corps, o grupo Wagner lá da Rússia, né? Que estaria levando esse pessoal para a Venezuela para proteger o Maduro, mas agora não faz mais sentido isso. Fica essa dúvida, né? Será que o avião vai voltar lá para Venezuela, do Brasil vai partir para Venezuela? É uma possibilidade, mas não faz muito sentido isso não, né? A grande dúvida é essa. Você pode dizer assim, mas, ô Peter, isso aí pode ser representação diplomática. A Rússia tem embaixada no Brasil e está mandando um avião para trazer, sei lá, né, novos funcionários, fazer a rotação de funcionários aqui no Brasil, e está trazendo, sei lá, não sei qual comida típica, que tem estrogonofe, né, que o pessoal come lá na Rússia, né? Não sei qual é a comida típica da Rússia, trazendo comida para o pessoal daqui, enfim. Pode ser alguma coisa desse tipo, pode ser. Mas se fosse alguma coisa desse tipo, por que o Brasil não fala? Por que o governo brasileiro bota em sigilo esse tipo de coisa? Qual a dificuldade de fazer uma explicação simples? Ele está aqui fazendo isso. Acabou, ponto final, encerrado o assunto, né? Então o avião parado lá em Brasília, fazendo se sabe lá o quê, e da última vez ele saiu do Brasil e foi para Venezuela, depois foi para Cuba. Não é uma coisa muito boa, não me parece uma coisa legítima esse tipo de coisa. Há um temor muito grande de que isso seja missão secreta da Rússia aqui no Brasil. O Lula ama o Putin de paixão, aliás, o Lula ama tudo quanto é ditador de paixão, né? Ama de realmente amar assim do coração mesmo, então que pode ter alguma coisa errada, eu não duvido, né?
E mais do que isso, tem uma outra suspeita agora que saiu na BBC aqui, que é bem interessante com relação ao ouro brasileiro que está sendo contrabandeado para a Venezuela, tá? A nova rota do ouro clandestino no Brasil que abastece o mercado internacional. Então, em 2023, sob o pretexto de que os garimpeiros estavam matando os Yanomamis de fome, o que não faz nenhum sentido, tá? A reportagem da BBC fala exatamente isso, né? Que o Bolsonaro deixou os garimpeiros matarem os Yanomamis de fome. Não consta que isso exista, tá? Os Yanomamis morriam de fome na época do Bolsonaro e continuam morrendo de fome. Agora, o número de Yanomamis mortos de subnutrição continua muito grande, por um motivo muito simples. Eles continuam com um estilo de vida nômade que gera muitas vezes esse tipo de coisa, né? É como era a sociedade humana antigamente. Você tinha 200 crianças, morria 190. Né? Os 10 que sobrevivia, continuava a vida, né? É uma coisa meio trágica, para o nosso ponto de vista atual, certamente né? Mas é meio como que esse pessoal vive mesmo. Então, não estou dizendo que seja legal isso, que não tenha problema nenhum, nem estou dizendo que garimpo em terras Yanomamis é uma coisa legal e coisa tal. Eu, sinceramente, acho que os Yanomamis deveriam ter o direito de explorar o ouro na terra deles, eles próprios, ou de autorizarem outras pessoas a explorarem o ouro, recebendo alguma compensação financeira por isso. Infelizmente, isso é proibido no Brasil, não pode. O índio, mesmo que ele queira ele mesmo explorar o ouro, ele não pode. Não, índio tem que ficar vestindo tanguinha e fazendo dancinha para turista ver. Não pode ficar explorando o ouro, não pode explorar a própria terra. Eu acho isso um erro. O índio deveria ter o direito de explorar a própria terra do jeito que ele achar melhor. Se quiser explorar o ouro, explora. Se ele quiser contratar uma empresa para explorar o ouro na terra dele, deveria poder explorar o ouro na terra dele. Ah, mas as tradições do pessoal que vive na floresta... Olha só, se eles quiserem continuar vivendo na floresta, também eles podem continuar vivendo na floresta, não tem problema nenhum com isso. A questão é, a escolha não pode ser da galera da FUNAI, tomando eles as decisões pelos índios. Quem tem que decidir são os índios. E, até onde eu sei, a maior parte dos garimpos que acontecem em terras indígenas é com a conivência dos índios. Os índios deixam, porque os garimpeiros dão coisas para os índios, ajudam os índios. Então existe uma simbiose nessa história. Talvez os índios estejam sendo feitos de otário? Talvez sim. Mas a verdade é a seguinte, meu amigo, eles têm que aprender mesmo, tem que fazer negócio e aprender e vai chegar num ponto certo, né? Mas o ponto é, não há motivo para acreditar que eram os garimpeiros que causavam a subnutrição dos índios. O que causava a subnutrição dos índios é principalmente o estilo de vida dos índios nessa região, né? Agora, eles fizeram um negócio aqui no Brasil para acabar com o garimpo em terras indígenas. Eles disseram que acabaram com a chamada presunção de boa-fé. Aqui no Brasil, se você diz que o ouro veio de uma lavra, né, em algum lugar, uma lavra legal, a pessoa pode comprar esse ouro de você sem problema. Passa a ser um ouro legal no momento que você compra esse ouro de uma lavra legítima. Basta a pessoa dizer que foi de uma lavra legítima para vender o ouro, né? E pode não ter sido de uma lavra legítima, pode ter sido de alguma lavra numa terra Yanomami, coisa e tal, que não é legítima, não é legalizada, mas ele fala, não, eu tirei de não sei o que lá, da cidade não sei o que lá. E aí pronto, né, tá legalizado o ouro. Agora, o problema é que isso foi proibido no Brasil em 2023, supostamente para resolver o problema dos Yanomamis. Não resolveu o problema dos Yanomamis, continuam morrendo do mesmo jeito. Mas também não resolveu o problema do garimpo. Por quê? O que o pessoal passou a fazer? Passou a levar para a Venezuela. Diga-se de passagem, há uma informação de que muito do poderio do Maduro na Venezuela decorre exatamente da quantidade de ouro que ele tem na Venezuela, que cresceu muito ultimamente. E aí eu fico me perguntando até que ponto isso não foi por desenho, né? Ou seja, não foi o Lula querendo dar dinheiro para o Maduro, que deixou esse esquema todo, que proibiu aqui no Brasil, de forma que o pessoal passou a vender ouro lá na Venezuela, né? Muita gente diz que o regime do Maduro, né, tem vivido desse ouro que aparece lá na Venezuela. A Venezuela tem minas de ouro também, tá? Eles também têm ouro lá, não é só ouro traficado do Brasil. Mas o ouro do Brasil agora todo está indo para a Venezuela para fazer esse tipo de coisa, né? O pessoal está colocando aqui que apreenderam aviões saindo de Roraima em direção à Venezuela e não sei o que lá. E aqui é a quantidade de ouro que passou por Roraima. Ou seja, aqui era na época do Bolsonaro, olha só, pouquinha coisa, né? Aí na época do Lula proibiram. Não, proibiu, acabou, não tem mais garimpo na terra indígena. Olha só,
Agora, como é que tá a situação? É o que eu falo para vocês, não tem muito jeito, né? Então, beleza. Isso tem alguma coisa a ver com o avião russo que está aqui no Brasil? Eu não sei o que o avião russo está fazendo aqui no Brasil. Ninguém fala sobre o que esses russos vêm fazer aqui no Brasil com esses aviões. O avião teve que desviar da Europa, porque vocês sabem, né? Ninguém no mundo civilizado aceita aviões russos. É um absurdo. A Rússia invadiu um outro país soberano, matou um monte de ucranianos, mulheres, crianças, matou um monte de gente a troco de nada. A troco de querer ambição imperialista de aumentar a área do país, destruiu todo o sul da Ucrânia a troco de nada e continua matando gente por lá. É um absurdo manter relações com a Rússia aqui no Brasil. E, no entanto, o governo Lula, é lógico, continua nesse amor todo pelo Putin. Tem alguma coisa a ver com o ouro da Venezuela? Eu não sei. Esse avião russo vinha aqui para o Brasil, depois ia para a Venezuela. Qual que era a lógica disso daí? Se era pegar ouro aqui no Brasil, para depois pegar ouro na Venezuela, para depois levar o ouro para Cuba? Porque você sabe que Cuba está na merda, né? Aliás, eu vou fazer amanhã um vídeo sobre a situação em Cuba, que está cada vez mais trágica. Mas se era isso, né, pegar o ouro aqui no Brasil para levar para Venezuela, para depois levar para Cuba, e agora talvez o avião vai direto daqui para Cuba, direto, é uma possibilidade, né? É o Lula dando dinheiro para o pessoal de Cuba. É uma possibilidade isso. Não sei se é o que vai acontecer. Aqui, até o pessoal da Venezuela está reclamando aqui, ó. Um relatório da BBC, essa rede aqui, na realidade é colombiana, mas fala muito sobre a Venezuela, revelou um negócio oculto que existe no Brasil, que é a lavagem e que é avalizado, que está sendo favorecido pelas autoridades atuais, pelo Lula, né, que é o ouro ilegal. O ouro extraído de zonas do país se envia a Roraima e ele funciona como um ponto de trânsito para a Europa e Ásia através da Venezuela, né? E agora há organizações criminais que tentam contrabandear o ouro através da Venezuela, onde os controles são menos restritos, né? E essa é a situação que está indo ali. A empresa chinesa CMOC acaba de adquirir 4 minas de ouro no Maranhão, Minas Gerais e Bahia por $1 bilhão de dólares. Essa coisa está meio estranha realmente, né? Essa aquisição de minas de ouro aqui no Brasil pela China. Então, esse é o problema, né? O que o Brasil está fazendo com esse ouro só com um país ditador, né? O pessoal fez o L em 2022, aí botou a gente nessa rota em que a gente só faz negócio agora com um ditador na base de ouro ilegal. Essa é a situação. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.